Olha só, bom dia galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje às 11 horas da manhã para trazer conteúdo interativo para vocês. Olha só que legal. E hoje mais ou menos a ideia é falar para vocês sobre um procedimento que está bastante na moda, né? Que a galera tem buscado muito mesmo, que é a questão do trabalho em resina, das facetas em resina. E hoje eu vou trazer uma personalidade diferente para falar com vocês, né? Para trocar uma ideia, para responder os questionamentos e as perguntas e passar toda a informação necessária para o entendimento do assunto, beleza? Ele vai pedir para participar, eu não vou falar quem é, não vou dar spoiler para vocês, não vou dar spoiler de basicamente nada, só estou esperando ele aparecer aí. E essa é basicamente a ideia da live de hoje, fazer umas perguntinhas, uns questionamentos, né? Deixar o cara aí falar sobre o trabalho dele, beleza, galera? Então, em instantes, vamos estar com essa personalidade aí, esse brother, para falar um pouco mais sobre o trabalho dele aqui no Instagram. Ó, já entrou aqui na live, vou dar uma acenada para ele, dar um tchau aí. É só pedir para participar, viu, meu queridão? Let's go! Let's go! Anotei aquelas dúvidas pertinentes da galera, tá? E aí a gente vai estar falando sobre isso, beleza? Só ele pedir para participar aí. Olha só, já pediu a participação. Deixa eu entrar ao vivo com o Brabo. Dois. Vamos lá. Bora, vai. Foi. Aê, bom dia, meu queridão. Como é que você tá, tudo bom? E aí, meu querido, muito bom dia. Prazer estar participando aqui contigo, viu? Rapaz, eu tenho umas perguntinhas para fazer para você hoje, que não são só minhas perguntas, mas são perguntas de muita gente. E, rapaz, hoje você vai ter um trabalhinho, viu? Como é que você tá, meu amigo? Tranquilo? Bem demais. Só na correria aí, né? Manda um salve aí para os seus seguidores que estão entrando na live aí, o Rian Nunes, o Gelson. Sejam bem-vindos a essa live aí, galera. Estou aqui com o Dr. Félix. Doutor, é o seguinte, anotei uns questionamentos aqui, né? Umas dúvidas da galera. Abri uma caixinha de perguntas alguns dias atrás relacionadas sobre o tema, beleza? Então, se apresente aí para os seus seguidores, para os nossos seguidores, fala um pouco sobre o seu trabalho, quem é você, e aí eu meto marcha nas perguntas, beleza? Fechado. Para a galera que está acompanhando aí a live, eu sou o Roberto, eu trabalho com faceta de resina já tem alguns anos. E ao longo desse processo aí a gente sempre encontra alguns desafios, algumas dúvidas, né? De que será se é possível, como é que eu posso dizer? Será se é possível transformar o sorriso de qualquer pessoa com as facetas de resina? E a gente está aqui para dizer que sim. Surgem muitas dúvidas frequentes, que o doutor ali já está ciente de algumas que a gente vai esclarecer aqui. Algumas dessas dúvidas, vamos falar sobre cor de faceta, pode ser que apresente até alguns casos aqui de antes e depois. Que vamos, doutor. Pode arrochar aí. Pode arrochar? Ó, tô com uma listinha gigante aqui para você, viu? Fechado. A primeira pergunta que eu recebi aqui dos meus pacientes é com relação à durabilidade delas, né? Se elas quebram, se elas fraturam. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso pra gente, tirando essa dúvida aí da galera. Fala aí. Perfeito. A galera às vezes tem muita insegurança, às vezes, em seguir esse tratamento porque acredita que é frágil. Muito pelo contrário. Hoje em dia as resinas de resina composta, ela oferece uma dureza quase tão grande quanto a de porcelana. E só vai acontecer alguma fratura em casos extremos, como por exemplo, algum acidente de carro, moto, ou às vezes um bruxismo muito severo, que tudo isso daí é acompanhado. Não é à toa que eu dou uma garantia aí de 30 dias incondicional para qualquer paciente que faz as facetas comigo, justamente para a gente ter esse acompanhamento, esse teste. Eu não dou nenhuma limitação para os meus pacientes que fazem as facetas.
E ao longo desses 30 dias, se caso houver uma fratura, a gente já identifica qual o motivo dessa fratura e acompanha, e a gente já vai saber se vai ter ali alguma restrição ou não. Mas na maioria dos casos, quando acontece uma fratura, é quando o paciente tem um bruxismo muito severo, e a gente faz uma plaquinha, a gente faz um outro tratamento acompanhado. E fica tudo certo. Ou, e respondendo a pergunta aqui, resumindo, né? É muito, muito incomum acabar acontecendo alguma fratura. Show de bola. Deixa eu só pedir para minha Alexa baixar o volume aqui, doutor, rapidinho. Alexa, Tranquilo. volume 1, por gentileza. O cara tem que ser gentil com a Alexa, tá, gente? Não é? Tem gente que chega pra Alexa e fala, Alexa, cala a boca. Com relação a essa fratura, só frisando para os pacientes, é só na resina, né? Não é no dente, né? Isso. Ah, já teve algum caso que o paciente ele teve um acidente de moto e que acabou quebrando um pedacinho da faceta. Na verdade, quebrou um pedaço do dente e acabou indo um pouquinho da faceta, mas isso aí são em casos extremos, casos bom, se o dente ele quebra, consequentemente a faceta ela vai quebrar um pedacinho também, né? Porque a faceta ela é aderida no dente. Então, a não ser que você tenha algum acidente, um trauma muito forte, dificilmente você vai ter alguma fratura do seu dente junto. É passível de um reparo, e um reparo, no máximo, 15 minutinhos, a gente resolve qualquer problema de fratura com as facetas. Tranquilidade. E com relação à durabilidade, nos seus casos, assim, você já observou se existe manchamento aí? Falando um termo um pouco mais técnico, depende muito também da qualidade da resina, né, doutor? Isso. Manchas, né? Ó, em alguns casos de retrabalho que eu acabei pegando para fazer, de outro profissional, a maior queixa dos pacientes é a seguinte: mancha. Às vezes acaba manchando, às vezes acaba ficando com um formato não muito adequado. Então, se a gente usar uma resina de qualidade, vamos dizer uma resina premium, uma resina top, e fizer um bom polimento nessa resina, eu dou uma garantia de pelo menos 2 anos, que é o período que geralmente eu peço para esse paciente voltar para fazer um polimento novamente. Se for feito esse acompanhamento, uma resina boa, um bom polimento, a mancha ela não existe. Não é à toa que eu não dou restrição para os meus pacientes a respeito de café, comida com massa de tomate, com pigmento forte, Coca-Cola, até fumar. Eu não proíbo meus pacientes que tenham o hábito de fumar, eu não proíbo, porque eu sei que a faceta, quando ela é feita em cima de uma boa técnica, seguindo um passo a passo, um bom alimento e um material premium, a chance de se pigmentar é quase zero. Claro que cada caso é um caso, a gente faz acompanhamento, mas de 2 em 2 anos a gente faz um recolhimento, dificilmente a gente encontra algum problema técnico. O que seria esse problema técnico? Seria um problema com mancha ou uma infiltração. Isso não existe. É só fazer um bom polimento. E é isso aí. Respeito às manchas. Não é para existir mancha, viu, galera? Não é para existir isso daí. O Robson mandou aqui. Salve aí, meu doutor. O Gelson falou aqui. O doutor Roberto transformou o meu sorriso. É isso aí. Sim, o Gelson, obrigado por estar participando aí na live. O Gelson é um paciente muito querido, parceiraço lá da Mari. Estão namorando agora, inclusive foi uma surpresa para mim também quando eu vi lá. Mas é isso aí. Doutor, em média, aí, quanto tempo dura um trabalho em resina composta? Cara, tá aí uma questão que é complicada, mas vamos lá. Eu, Roberto Félix, costumo dar uma garantia de 10 anos contra problema técnico. Qualquer problema técnico seria o quê? O que a gente acabou de falar. Se em 10 anos a faceta que você fez comigo aparecer alguma mancha, tiver uma fratura ou qualquer outro problema que prejudique a estética, já que é um tratamento estético, não é para existir um problema estético após ter feito esse tratamento. Se existir algum problema ali que o paciente acha que, pô, não tá legal, isso daqui vamos supor que o brilho esteja diminuindo, apareça alguma mancha ou tem alguma fratura. Aí, em cima disso, eu faço o reparo sem custo nenhum. Tá bom?
A questão do tempo aí, você sempre está acompanhando o paciente, sempre trocando uma Isso, ideia com tem que ele, estar sempre. né? Claro que essa garantia de 10 anos é se caso o paciente ele respeitar o período de manutenção, né? Ou seja, quando o paciente ele faz as facetas. Eu peço que ele venha de 3 em 3 meses para um check-up, porque essa garantia, essa longevidade, ela vai depender mais do paciente do que do profissional. Por Entendi. quê? Tem que higienizar, tem que passar o fio dental certinho e etc. Então, às vezes, já teve casos que apareceu para mim, que o paciente ele fez um trabalho estético, uma reabilitação estética completa do sorriso superior, e em menos de 30 dias já apresentava umas pequenas inflamações na gengiva. E a gente acabou identificando que não era por conta da técnica, da metodologia do profissional que fez a faceta, e Sim, sim que esse profissional ele não orientou adequadamente o paciente da forma adequada de se passar o fio dental, por exemplo. sim, E sim. acabou tendo alguns acúmulos ali de resíduos, acabou causando uma inflamação. Então, acima de entregar um bom trabalho, é o paciente ter uma higienização adequada e tem que ser passado isso como eu acredito que como uma forma obrigatória de passar ao paciente a forma adequada de estar higienizando e cuidando dessas Show. facetas. O Michel Ricardo falou aqui, sou fã do seu trabalho, é muito caro para fazer as facetas de resina? Essa foi o questionamento aí do Michel. Questionamento sobre preço, né? Olha, se você for ali no meu direct, no Instagram, no meu WhatsApp, o máximo que eu vou poder te passar esse tratamento ele custa a partir de X valor. Eu já vou conseguir passar isso para ti. Mas o caso, cada paciente ele tem um caso muito diferente. Por exemplo, a gente está aqui falando sobre as facetas de resina, que é um procedimento que é muito útil para uma reabilitação estética. Mas muitas vezes um paciente chega aqui para mim, não é só uma faceta que ele precisa. É uma limpeza adequada, é uma orientação de higiene, às vezes precisa de uma coroa aqui ou ali, às vezes tem um dente escurecido, fez um canal, já tem um pino. Então, assim, vamos supor que você tenha uma saúde impecável, não tenha mais nada ali para fazer de tratamento. A gente entra só com as facetas. Aí, ok, é esse valor que eu vou te passar. Mas, essa preocupação de preço, se tratando de um tratamento comigo, pelo menos, é algo que você precisa ficar despreocupado. Por quê? Porque eu dou muito mais valor a um paciente que chega para mim e está interessado no meu trabalho do que, de fato, se ele vai poder pagar por esse tratamento ou não. Tá? Então, se você chega aqui comigo, se você dispõe de um tempo para sair da sua casa, vir aqui comigo para a gente trocar uma ideia sobre um tratamento estético, acredite, você, no mínimo, vai sair com um sorriso mais bonito na primeira sessão. Não importa se você vai fazer faceta, se você vai fazer um outro tratamento, mas a gente vai encontrar um jeito de você melhorar o seu sorriso por um preço que você pode pagar. Então, é nisso que eu dou valor, naquele paciente que sai de casa, procura um profissional, se identifica com ele, e é isso, cara. Isso pra mim não tem preço, a gente vai encontrar Ele faz o um marketing dele. coisa melhor. Vamos lá. Doutor, o senhor já falou sobre manchamento, sobre fratura, durabilidade. Falamos aqui, fizemos um pequeno esboço aí com relação a valores também. E agora eu queria perguntar do senhor como é que o seu vamos dizer assim, que a sua negociação com o paciente, né? Porque muitos deles perguntam sobre garantia. Como é que você se posiciona com relação a isso com os seus clientes, seus pacientes? Dá um vislumbre aí dessa informação para gente, essa pergunta aí. Vamos lá. Eu vou falar para ti agora exatamente o que eu falo para todos os meus pacientes quando a gente finaliza um tratamento. Olha só, fulano. A partir de hoje, você tem 30 dias incondicional para você experimentar de tudo. Você vai comer tua farinha, você vai comer de tudo, você não vai ter nenhuma restrição, tá? E dentro desses 30 dias, a gente acompanha, a gente faz essa brincadeira. Inclusive, eu até peço para ele, teste os limites. Né? Eu só não vou pedir para abrir garrafa de cerveja no dente, esse tipo de coisa, né? Mas continue com a sua rotina normal, porque a maioria dos pacientes, mesmo tendo a tua rotina normal, mesmo sem dar nenhuma limitação, ele nunca tem nenhum problema. Então, para que eu vou dar para esse paciente as mesmas proibições daquele ali, entende? Então, eu faço essa brincadeira.
eu dou essa garantia incondicional, porque mesmo que o paciente ele entra em contato comigo dizendo, doutor, tive um probleminha aqui e ali, então ele já vem, a gente identifica ali o que causou esse problema, aí sim, talvez a gente entre com alguma restrição, que na maioria dos casos não precisa. Passando esses 30 dias, que se for para ter algum problema em questão de alimentação e etc., que a gente identifica o problema, aí sim a gente começa com a garantia de 10 anos contra problema técnico. Que daí problema técnico já seria algum problema com mancha, algum problema... Vamos supor que nesses 10 anos a tua faceta ela saia inteira, né? Isso daí é um problema de adesão, isso daí é um problema que não é para existir. Então isso entra isso entra na garantia técnica. Então, se você fez a tua faceta comigo hoje, vamos supor que daqui 5, 6, 7 anos você tem um problema, a sua faceta saiu inteira, ou apareceu uma mancha aqui ou ali que não é para acontecer. Você me procura, que eu vou fazer esse reparo 100% gratuito para ti. E é isso aí. É brabo mesmo. Isso é legal, né, cara? Isso demonstra confiança também no seu trabalho, né? Isso, confiança total, cara. Confiança hoje em total. dia, eu vejo muitos profissionais, né? A gente acompanha, obviamente, mas vejo profissionais que o paciente, sei lá, teve realmente um problema técnico, um problema de adesão ou algo do tipo, ou um material de baixa qualidade, ou uma resina que não é premium, ou uma resina, aqui em termos, né, meia boca, e aí o paciente tem esse problema, já chegou para mim, inclusive, aqui também no consultório, e a galera quer cobrar de novo do paciente, né, por um erro que foi do profissional, né. Sim, quanto a isso, isso não acontece comigo não, até porque é uma experiência para mim também, então se um dia acontecer algum problema técnico, eu quero saber, eu quero corrigir, eu quero saber onde é que foi o que aconteceu o erro ali, porque isso também ajuda a evolução como profissional, né? Hoje em dia eu já confio tanto nesse meu trabalho, em questão da técnica que eu uso, o material que eu uso, então eu posso entregar essa garantia para esses meus pacientes. Eu acho isso muito legal. Eu acho justo, eu acho que isso é o mínimo, né? Com certeza. Muito bom, doutor. Muito bom mesmo. O tempo clínico, doutor, em média, assim, se leva quantos minutos, se leva horas para fazer um trabalho, vamos dizer assim, que talvez 8 a 10 dentes, né? Que a galera, geralmente é o trabalho que a galera faz. Qual é o tempo médio para você fazer um Eu trabalho desse? gosto, para quase todos os meus casos, eu gosto de entregar um sorriso completo superior. Então, geralmente é 10 dentes, para alguns casos são 8, para outros são 6, depende do grau do minimalismo que a gente vai usar nesse tratamento. Sim. Mas vamos dizer uma média aqui. Às vezes é feito em sessão única, levando 2 ou 3 horas de procedimento. Claro que tem alguns intervalos para fazer um lanchinho, tomar uma água no banheiro. E em casos mais complexos, em casos que precisa de outros procedimentos somados com as facetas, às vezes leva 2 ou 3 sessões de mais ou menos 1h30 cada, mas geralmente são dias sequenciais, por exemplo. Vamos supor que o paciente marca para fazer na segunda-feira, a terça-feira é a próxima sessão e a próxima é na quarta, para a gente entregar esse trabalho o mais rápido possível. Com certeza. Eu acho que quando você trabalha, vamos dizer assim, que folgado, né, com relação ao tempo, sem pressão, você consegue entregar um trabalho de melhor qualidade. Sim, com certeza. Até porque eu brinco muito com meus pacientes que tem a bateria criativa, né? O que seria essa bateria criativa? Porque quando se trata de um trabalho estético, manual, a gente mesmo que faz, não é um laboratório, é um serviço terceirizado, que eu faço questão mesmo de desenhar os meus próprios dentes, eu não dou na mão de outro profissional para fazer isso, que seria no caso da porcelana. Então, é muito tempo de trabalho, é muito detalhe, é muita coisa para desenhar nesse sorriso. Então, às vezes a gente passa ali 1 hora, 2 horas direto trabalhando em um sorriso. A partir disso, a gente começa a ficar, vamos dizer, com a cabeça um pouco zoada, né? A gente já não consegue mais ver, a gente não consegue mais ver onde dá para melhorar aquilo ali. Aí eu prefiro estar encerrando essa sessão e falar, vamos descansar um pouquinho, vamos ter uma boa noite de sono, amanhã a gente continua. Aí o paciente volta e a gente finaliza. Às vezes eu até vejo um detalhe aqui ou ali que dá para melhorar nesses dentes que já foram feitos na sessão anterior. A gente trabalha mais um pouquinho ali, dá um polimento um pouco melhor.
E é isso, é sobre a bateria criativa, né? Se eu vejo que eu já não estou conseguindo enxergar, não estou conseguindo ficar satisfeito com o resultado que está ali, é a hora de dar uma pausa e seguir na sessão seguinte. Legal, cara. Eu anotei aqui esse termo técnico novo aqui, né, que eu desconhecia, chamado bateria criativa, muito legal. E achei interessante também essa ideia, essa trocada de ideia com o paciente, né? Pô, paciente, agora a minha bateria criativa deu uma cessada, a gente volta para uma outra sessão, consequentemente, entregando um trabalho melhor, porque você vai estar mais descansado mentalmente também, né? Cara, um trabalho estético feito artesanalmente, que nem a gente faz, né? Quando a gente vê que tá cansando, tá ficando com a cabeça um pouco cansada, é a hora de dar uma pausa, porque um profissional que ele se preocupa em entregar sempre o teu melhor, ele não vai conseguir passar ali 3 horas direto no mesmo caso. Para que a coluna também, doutor? A coluna do cara também. A coluna também não aguenta, então ajuda a coluna, ajuda a cabeça, ajuda a entregar um trabalho melhor. Então, assim, se o paciente ele quer o melhor da gente, eu acho que no mínimo ele tem que entender isso também, né? Então, não, com certeza. Vamos dar uma pausa aqui, vamos continuar a sessão seguinte, que o seu sorriso vai ficar melhor. Então, eu tenho certeza que a gente entra em um acordo ali. Doutor, e a questão da cor, da escolha da cor, como é que você faz? Você conversa com o paciente, vocês dois juntos? Ou é uma parada que você decide? Explica um pouquinho pra gente aí. Olha, geralmente o paciente ele já chega pra gente com uma ideia definida, né? Então, assim, alguns, eles têm um sorriso muito debilitado, eles só querem melhorar a estética um pouco, né? Poder, sim, sorrir com mais segurança. Então, geralmente, tem 2 perfis de paciente, né? Eu tô falando do primeiro. O primeiro perfil é aquele paciente que já vem de um histórico muito maltratado, já está com a autoestima baixa e ele não quer nada muito exagerado. Ele não quer um sorriso que vai chegar antes dele. Então, a escolha da cor, geralmente eu escolho aqui um BL3 ou BL4. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, não sei se dá para ver, é meio complicado, mas Aí. Esse daqui é o ultra branco, né? Esse aqui é o ultra branco. E esse daqui já é entre o BL2, BL3 e BL4. Para um paciente que não quer chamar muita atenção, eu recomendo ficar sempre entre BL3 e BL4. Tá? Até porque quando a gente faz uma cor, algumas semanas depois, essa cor ela neutraliza, hidrata e estabiliza, geralmente um tom a menos. Então vamos supor que a gente faça um BL2, em questão de 2 semanas ele estabiliza no BL3. Com a minha experiência ao longo desses quase 3 anos trabalhando com faceta de resina, aos pacientes que fazem a cor BL2, nunca se arrepende. Já alguns que escolhem o BL1, que é o ultra branco, geralmente alguns meses depois eles querem um pouquinho menos. Então, assim, quando o paciente ele vem com a ideia de um sorriso mais natural, eu recomendo o BL3 e o BL4, que sempre dá muito certo. Não é cor de dente, não é branco demais, está no meio termo. Né? Já para os pacientes, que é o segundo perfil que a gente identifica na hora de trabalhar com faceta, que é o paciente que ele quer chegar chegando, é o paciente que ele quer um sorriso para ostentar. Dente do fremino. É o dente do fremino. E eu vou te falar, quando é trabalhado legal o design, quando é feito com naturalidade, rico em detalhe, esse dente ultra branco, que é o BL1, ele também fica muito bonito, fica muito legal. E para esses pacientes que na hora da conversa, da avaliação, eu identifico que é esse caso, por exemplo, eu tenho uma amiga minha, que é a Ayane, acho que ela vai ver isso aqui depois. Ela sempre está acompanhando aqui pelo Instagram. Cara, ela é uma paciente cheia de tatuagem, tem piercing aqui, tem na orelha, em vários lugares. Ela gosta de um cabelo estiloso. Então, cara, para esse paciente, o BL1 vai ficar perfeito, porque é o estilo dele. Entendeu? Ele quer essa parada para chamar a atenção, um sorriso ali para ostentar. Então, a gente trabalhou no BL1 e eu vou te contar, cara, ela ficou maravilhada com o sorriso, não se arrependeu nem um pouco. Inclusive, Depois você deixa aí atrás a gente fez uma resultado para a galera acompanhar. Isso, ó, eu tenho aqui para mostrar, peraí, deixa eu achar aqui. Me dá só um segundo. Tranquilidade. Enquanto isso, aí, galera que está na live aí, sejam todos bem-vindos. Se tiverem alguma curiosidade, alguma pergunta, pode fazer. Esse aqui foi o sorriso da Ayane. Olha lá, ela tem uns piercing mais estilosona. Sim. E a gente decidiu fazer na cor BL1. Da hora. Muito legal. Você costuma usar
usar esse artifício aí, o tablet, iPad, não sei, não consegui ver, nas suas consultas também? Cara, sempre que possível fazer alguma simulação, mesmo que desenhado ali um pouquinho, eu sempre gosto de mostrar ao paciente, até porque para mostrar uns antes e depois, ter uma tela um pouco maior ajuda bastante. E, enfim, é um aparelho que ajuda um pouquinho no dia a dia clínico. Não é como a gente esperava, né? Quero muito um dia ter aqui um scanner 3D, quem sabe, uma televisão grandona aqui, que não tem o seu consultório aí. Mas é algo a ser trabalhado. Vamos pensando aí nessa ideia devagarzinho. Tem que investir, né, gatão? Legal, doutor. Por último, mas não menos importante, essa é uma parada minha pessoal, tá? Eu encerro, Manda. que é a questão, cara, que eu já vi bastante, como cirurgião, como dentista, como apreciador da estética também, né? A gente fica de olho em todos os sorrisos que a gente vê por aí. Mas, cara, eu já vi uns sorrisos, cara, tipo assim, fuga das galinhas. Não sei se você já viu, cara. Tipo, fuga das galinhas. Quem, sei lá, quem é um pouquinho mais velho, já assistiu o filme aí, já viu que tem um sorrisão fuga da galinha, sei lá, um sorriso meio piano, meio Mendes. Qual é o seu posicionamento com relação a isso aí, doutor? Fala aí pra gente um pouquinho. Cara, vou te falar, ó. O dentista que ele está começando nessa jornada de trabalhar com a estética dental, ele com certeza no começo ele encontra muitos desafios. E muitos desses desafios é o quê? A escolha adequada da resina, porque nós temos resina que tem mais translucidez, tem resinas que são mais opacas. E o maior erro dessa galera que às vezes está começando é o seguinte, acabar escolhendo uma resina opaca demais e sem um potencial de brilho. Então, às vezes vacila um pouquinho ali no design, acaba deixando um pouco de excesso de material O dente do cara fica né? Aí gigante. fica aqueles dentes gordinhos, aqueles dentes grandes, tudo igual, aí fica aquele Parece um famoso tablete piano. de tic-tac, tá ligado? Parece que o cara Isso, usou parece um vários monte de tic-tac. tic-tac, parece um monte de membros, assim, tudo igual. Então, assim, eu já tive esse problema, mas a gente logo vê que dá para melhorar um pouquinho ali. Inclusive, vou falar uma coisa aqui para vocês que eu não digo em qualquer lugar. Os meus 10 ou 15 primeiros casos que eu fiz lá no começo, quando eu estava fazendo, eu acabei chamando essa galera alguns meses depois para refazer. Porque dava para melhorar um pouquinho aqui e ali. Então, assim, acredito que o comprometimento que o profissional ele tem com o próprio trabalho, eu acredito que é essencial. Por quê? Às vezes a gente não começa num procedimento novo já entregando excelência, vamos dizer, né? Então, às vezes pegar esses pacientes, os primeiros, e refazer, entregar um trabalho melhor é essencial. Mas tem muito por aí. Hoje em dia, aqui no consultório, a maior parte dos meus casos é para refazer, e a maior parte desses casos realmente tem aquele sorriso que parece um pianão. Mas tem jeito. A gente, como faceta é um procedimento reversível, a gente tira ali todo esse material e redesenha tudinho, aí fica tudo top, tudo legal. Mais ou menos isso aqui, galera, que a gente tá falando. Que rola uns dentes tic-tac, sem nem um São os pingo de dentes anatomia, quadradão, né? né? Assim. É um dente que já é mais quadradão. Eu acho que eu tenho até um caso aqui para Mostra mostrar. aí, mostra aí. Eu não tenho um Aqui. tablet, né? Mas aqui, ó, o pai também desenha bem, tá? E aqui a gente está vendo um trabalho um pouco mais harmônico, né? O doutor pode explicar melhor que eu aí, que é a área de atuação dele. Eu sou só um apreciador do trabalho, eu acho muito legal. Não é a minha área de atuação, eu sou um cara mais da cirurgia, da ortodontia, mas eu acho muito legal. Olha só o meu desenho aqui, ó. Vê se ficou bom aí, doutor. Olha aí. Ficou ótimo. Agora eu vou fazer um aqui, peraí. Ó, chegou para Legal. mim que assim não estava tão ruim, tinha algumas infiltrações ali perto da Tá gengiva. cortando um pouquinho aí, Né? A doutor. gente Você não pode tinha muito repetir pra gente, por formado. gentileza? Oi, desculpa. Deu uma cortadinha. Pode repetir aí pra Ah, galera aí. sim. Ó, esse caso aqui, deixa eu ver se dá para mostrar. Ah, aqui tá melhor. A Uhum. gente tem um pouquinho de manchas, a gente tem um pouquinho de formatos indefinidos, né? Foi escolhida uma resina um pouco opaca, então não tinha muita translucidez e nem brilho. A gente pegou esse caso aqui
que é o famoso sorriso mentóx que a gente vê. Tem alguns que estão muito pior. Esse aqui até que tava legal. Tá ok, né? Tá ok. Aí a gente pegou, removeu tudo e a gente trabalhou aqui num sorriso que a gente consegue ver um pouquinho mais de translucidez, um pouquinho mais de formato. Eu acho que eu tenho um vídeo para mostrar aqui. O brilho também tá sensacional aí, hein? Ah, o brilho tá, ó, Não é porque perfeito. do saco não, mas gostei desse Olha trabalho. aqui, sorrisão do gato ali depois. É, a gente percebe ali as proximais bem definidas, né, doutor? Sim, fica um desenho, né? Para Sim. tentar deixar o mais natural possível. Aqui o paciente ele já tinha a linha média um pouco jogada para o lado, algo que a ortodontia podia muito resolver, o doutor entende bastante. Sim. Só que o paciente ele não estava nem um pouquinho a fim de montar o aparelho, apesar da gente ter insistido muito. Então a gente deu um jeitinho ali para dar uma disfarçada. Não ficou aquele resultado que a gente esperava, foi muito bem conversado com o paciente. Vai Né? muito do Mas feeling do conseguiu paciente. melhorar bastante. Vai Oi? muito do feeling do paciente, o momento dele ali, né? Isso, vai do momento dele, isso dele. E é isso aí. Tranquilidade. Galera, essa live de hoje foi com o Dr. Félix aí, Dr. Roberto, trazendo, tirando todas as dúvidas do planeta Terra aí com relação às facetas em resina. Doutor aí, obrigado por ser solícito aí e também tirar as minhas dúvidas pessoais, falar um pouco dos procedimentos. Um prazer conhecer o senhor também, entrar em live com o senhor aí. Gratidão aí também. Tamo junto, viu? Deixa um Que nada, recadinho foi aí pra uma galera. honra, foi um prazer. Precisar e ela só dá a calma. Show de bola. Deixa um recadinho aí pra galera que tá na live, seus seguidores aí. Ó, isso aí, galera. Ó, qualquer dúvida, qualquer crítica construtiva, seja qual for aí a dúvida que você tem, quiser agendar uma avaliação, etc., é só entrar em contato ali pelo inbox, tá bom? Na maioria das vezes sou eu mesmo que respondo. Qualquer coisa, você dá um pulo aqui, a gente avalia o sorriso e a gente vê o que dá para melhorar aí. Inclusive, novidade, tá? Semana que vem tem Botox Day. É isso aí. Entrei para essa parada de harmonização facial também. Semana que vem já tem Botox. Daqui 2 meses tem preenchimento. Então, aí, ó, fica ligado no feed, nas novidades dos stories, que sempre que surgir algo novo a gente vai estar postando. Show de bola. Galera, não esqueçam de seguir o Dr. Roberto aí também. Deixa um recadinho bem massa para vocês. Tamo junto. Valeu, doutor. E é isso. Obrigado por tudo aí. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Falou.